Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a simbologia e as representações arquetípicas ligadas ao cavalo. Vamos falar sobre seu comportamento, sobre como nós humanos entendemos esse comportamento simbolicamente, como é que a gente traduziu isso em mitos, em lendas, como é que a gente sente esse animal no nosso inconsciente coletivo. Para quem não me conhece, meu nome é Cássia Bars, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas e em comportamento animal, e sou também amazona, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. E vamos começar dizendo que, sim, eu sei que tem gente aqui que já me conhece, eu sei que tem gente que já viu um vídeo de cavalo aqui, mas ele foi o primeiro vídeo que eu gravei, ele tá super diferente, ele tá bem mais simples, então eu resolvi fazer um vídeo bem mais completo sobre esse animal, tá bom? Vamos lá. O cavalo, ele nasceu na América do Norte. Tá? Ele saiu da América do Norte e foi para a Europa. Então, mais ou menos ali, em cerca de 10.000 a.C., já não tinham mais cavalos na América do Norte. Porém, os humanos chegaram sim na América do Norte a ter contato com esse cavalo. E depois eles voltaram a ter contato com o cavalo nas Américas, só quando chegaram os espanhóis, mais ou menos ali no século XVI. Tá? Mas a história da relação humana com o cavalo, ela já se iniciou aqui nas Américas há 10.000 anos atrás ou mais, tá? Os cavalos, quando eles chegaram então na Europa, eles se espalharam, eles prosperaram bastante, encontraram um ambiente bem legal para eles. E hoje em dia, a gente tem somente uma subespécie, que é chamado cavalo de Przewalski, esse nome é horrível de falar, que é também chamado de cavalo mongol, bem mais fácil falar assim, né? Acredita-se que esse cavalo nunca tenha sido domesticado, o cavalo mongol. Pode ser, alguns pesquisadores dizem que ele foi domesticado sim, mas que foi reintroduzido. Resumindo, é a única manada verdadeiramente selvagem que a gente tem no mundo. Aquelas manadas que a gente tem de mustangs, por exemplo, correndo nos Estados Unidos, elas são assilvestradas. Ou seja, os espanhóis, quando chegaram lá, levaram seus cavalos, né? Os indígenas tomaram contato com esse cavalo, né? Eles já não viam cavalo há muito tempo, né? E alguns desses cavalos se perderam, e encontraram ali também um campo muito bom para se desenvolver. Então, por isso, nós temos esses cavalos selvagens nos Estados Unidos também, mas eles, na verdade, não são verdadeiramente selvagens. Talvez o Przewalski seja, talvez ele não seja, mas ele é a coisa mais próxima que a gente tem. Então, ele é muito estudado, é uma subespécie muito estudada, para a gente falar sobre comportamento de cavalo. E bem, a gente vai falar aqui sobre domesticação, né? O homem, quando ele começou a domesticar o cavalo, foi primeiramente pelo alimento, mas depois ele começou a selecionar esse animal para diversos fins, né? Então, todas as raças que a gente tem hoje, que são mais ou menos umas 300 e pouco, elas foram primeiramente selecionadas ou para montaria, ou para trabalho, né, para puxar carroça, ou para lazer, ou porque era para ser uma companhia, como por exemplo os cavalos em miniatura que a gente tem hoje, né, ou esses cavalos gigantescos, por exemplo o Shire, que pode chegar até 2 metros de altura, é um cavalo gigantesco mesmo, e muito forte, então ele era para ajudar na lida mesmo. E aí todo tipo de raça, todo tipo de cor, todo tipo de pelo existe hoje em dia porque cada vez mais os humanos foram, então, selecionando características que eles precisavam. Então, falar sobre cavalo é falar muito sobre ser livre, é falar muito sobre essa alma selvagem, mas é também falar sobre seres que são profundamente nossos amigos. Há muito tempo, tá? Bem como todo mundo sabe, ou deveria saber, o cavalo é uma presa, não é um predador. Portanto, ele tem toda a sua maneira de viver e de encarar o mundo bastante diferente da nossa. Ele está sempre atento ao ambiente, porque estar atento ao ambiente, conhecer muito bem o seu ambiente, é uma prioridade para uma presa. Ainda mais uma presa tão grande assim, que é vista
a distância, né, como um cavalo. Ele precisa estar sempre muito, muito ligado. Então, os olhos são um dos seus principais sentidos, a visão é um dos seus principais sentidos. O cavalo tem o maior olho dos mamíferos terrestres. Então, o cavalo ele vai ter uma visão bastante ampla, uma visão de horizonte muito boa, uma visão à distância muito boa, bem melhor que a nossa. Ele vai ter mais ou menos um campo de visão de 350 graus, porque os olhos estão na lateral da cabeça, certo? É diferente do nosso que está na frente. Ele vai enxergar melhor coisas que estão distantes do que coisas que estão muito perto, porque, claro, para ele é mais interessante enxergar o predador lá embaixo, antes que o predador chegue, né? Porque se o predador chegar perto, a coisa fica difícil. Então, ele precisa detectar movimento já bastante longe, né? Para já ficar esperto e já avisar a manada ali. Aliás, ele tá sempre de olho na manada. Cavalo é animal de manada. Cavalo não é animal solitário, tá bom? Cavalo solitário é cavalo triste. Cavalo precisa de companhia. Então, o cavalo tá sempre em manada. Então, ele vai estar sempre bem ligadão, tá? Vai estar sempre bem ligadão nos seus e vai estar sempre bem ligadão nos outros. Ele também vai ter um ponto cego atrás dele e um ponto cego bem na frente dele por causa dessa colocação na cabeça, né, dos olhos deles, dessa posição que eles têm. Então, a gente está falando de um animal que representa, sim, liberdade, mas que representa uma liberdade bem consciente. Não é um animal ao símbolo do doidão que sai por aí correndo e sou livre, sabe? Carta do louco, não é? Não, cavalo não é carta do louco do tarô, não. Cavalo é bem ligado, bem ligado. Eu acho que se você um dia montou um cavalo, você deve saber que se você estiver andando e passar uma coisinha do lado dele que ele não conhece, ele vai se assustar. Ou ele pelo menos vai dar um tipo, o que é isso? Eu preciso olhar direitinho. Por quê? Porque ele é extremamente ligado. Então voou um saco plástico, que é o terror de todo cavaleiro ou todo amazona, ele vai sair correndo provavelmente, tá? Porque ele é uma presa. Então o mínimo movimento ele detecta e ele prefere correr primeiro e entender depois. Porque pode ser, né? Isso tá na genética dele. Pode ser um leão atrás dele, um leão atrás de uma zebra. Tá na genética dele. Então, ele é super, super ligado, tá? Quando a gente vai falar, então, dessa simbologia de liberdade, a gente tá falando de uma liberdade, assim, muito inteligente, muito ligada, muito de olho e de olho também nos seus. Lembra que às vezes o símbolo do cavalo é usado como liberdade e parece que você vai sair sozinho pelo mundo, galopando e etc e tal, e cabelo ao vento, crina ao vento, mas o cavalo não anda sozinho. Essa liberdade do cavalo é uma liberdade em comum. Cavalo tá sempre com os seus. Cavalo é família, cavalo é manada. Outro sentido que é assim super, super importante para o cavalo é a audição. A gente percebe no que o cavalo está prestando atenção pelo movimento das orelhas. Então, se ele fez assim, para cá, ele está ouvindo alguma coisa que vem de lá. Ele está prestando atenção, pelo mesmo motivo, tá? Ele é uma presa, ele tem que ficar ligadíssimo em tudo. E eles podem ouvir sons a distâncias maiores do que nós humanos podemos, muitas vezes a quilômetros de distância, porque eles têm bastante sensibilidade ao som. Além disso, o nosso alcance de audição vai de mais ou menos até 20 Hz, mas os cavalos podem ouvir desde 60 Hz até 33,5 Hz. Então, ele também vai captar som que a gente não faz ideia de onde vem. Então, essa super audição vai ajudar ele, mais uma vez, a sobreviver, né? E vai também manter o senso de equilíbrio dele junto com as vibriças. Vibriças é igual o bigode do seu gatinho, certo? Ele também tem um monte de bigodinho no rosto, tem em outras partes do corpo também. O tato dele é super sensível. Mais uma vez, se você já montou, com certeza você já ouviu a frase: o cavalo sente uma mosca pousar na pele dele, você não precisa fazer força. Sim. O tato dele é super, super sensível. E ele tem um tato muito sensível também nos cascos.
Durante a Primeira Guerra Mundial, existem relatos de que naquela nevasca desgramenta, que ninguém enxergava nada, num campo cheio de mina, os soldados, eles soltavam os cavalos e deixavam os cavalos irem. Por quê? Porque o cavalo sentia aonde estava a desgrama da mina antes de chegar na mina. Isso com camada de neve, porque ele é super sensível. Então, ele tem um enorme controle do seu ambiente. Bem, então, falamos sobre liberdade, falamos sobre observação do ambiente, falamos sobre estarmos extremamente atentos, sobre uma visão muito ampla, e vamos falar agora de memória. Quando a gente pensa em memória, a gente pensa muito no elefante, né? Mas o cavalo também é excelente em memória. Existem relatos de que 30 anos depois, você encontrar um cavalo, se ele te conhecer, ele vai te reconhecer. Tem memória muito boa. E ele tem memória muito boa porque ele é um animal, assim como o elefante, que vai aprender com o seu grupo social. Então, ele tem o que nós chamamos de aprendizagem social. Ou seja, a mãe, a avó, o pai, eles vão ensinar coisas muito importantes para esse cavalo. Então, a mãe vai ensinar o potrinho a não comer erva venenosa, a avó vai ensinar o potrinho a se comportar, o pai vai ensinar o potrinho a ficar junto, né? Olha, não fica muito longe, não pode ficar longe da manada, vem para cá. Então, toda essa aprendizagem vai rolar ali desde pequenininho. É por isso que é super, super, hiper importante que cavalos não sejam separados das suas mães até pelo menos uns 10 meses. Então, se você pega um cavalo antes do tempo, leva esse cavalo antes do desmame natural para ele fazer, para ele já ser domado, ele não vai ter esse conhecimento do que comer, do que não comer. Ele vai ser super mal educado, muito provavelmente, porque ele não vai ter educação do pai, da mãe, da avó. Vai dar um monte de problema, né? A gente tem que respeitar a natureza do bicho. Falando sobre os grupos, né, dos cavalos, existem mais ou menos 4 tipos de modos de viver principais. Então, vai ter aquele grupo que a gente chama de harém, que é o grupo mais estudado, né, que é o grupo que a gente vai falar mais aqui, que vai ter uma égua madrinha, ou uma égua alfa, e um garanhão alfa, certo? E os outros membros ali, que são os jovens, as irmãs, as tias, etc., e também alguns machos. Então, como é que funciona isso? O cavalo, ele é um animal matriarcal. Tá? Quem manda na parada toda é a égua alfa, é a égua madrinha, ponto. Então, a gente vê em manadas, às vezes, aquela égua super velhinha. Ela tem em volta dela, quando tá na natureza, né, quando esses cavalos ou são criados muito juntos, né, às vezes numa fazenda você pode ver isso também. Ela tem em volta delas outras éguas que estão cuidando dela. Que estão cuidando dela como a gente cuida das nossas avós, com carinho, com amor, com respeito. Porque o que aquela égua sabe, ninguém mais sabe ali. Aquela égua já viveu muito. O território dos cavalos, ele é muito grande. O cavalo pasta o dia inteiro, anda o dia inteiro. A vida dele é tipo, pasta, 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 dá uma corridinha, que delícia. Pasta, 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 dá uma corridinha, que delícia. Dá uma dormidinha, pasta, pasta. É isso, é andando, é andando. Então, é um território grande pra caramba. Então, aquela égua, ela sabe onde está tudo. Se ficar muito seco, ela sabe onde que procurar água. Lá longe, ela lembra, ela sabe. Se ficar perigoso, ela sabe para onde ir, que é menos perigoso. Enfim, ela sabe onde estão as melhores comidas, ela sabe onde está a melhor grama. Se muda a temperatura, muda a estação, etc., ela sabe onde buscar alimento. Então, assim, a égua madrinha anda na frente. Ela guia o grupo. E o garanhão alfa vai andar atrás, certo? Porque ele vai dar o ritmo. Égua dá a direção, garanhão dá o ritmo. O cavalo, ele tem essa coisa da energia, tá? Feminina e energia masculina dentro dele bem equilibrado. É o sonho de toda pessoa, né? Porque, como eu sempre digo aqui, muitas filosofias indicam que para que a gente atinja um equilíbrio nessa vida, para que a gente evolua,
nós temos que equilibrar nossa energia masculina e nossa energia feminina dentro de nós, né? Não interessa nosso gênero. O yin e o yang. E o cavalo ele tem isso muito bem equilibrado dentro dele e também nessa dinâmica da manada, a gente vê isso equilibrado, né? Cada um com o seu papel. Então, o papel do garanhão é dar o ritmo, né? Vamos, não vai ficar ninguém para trás não, ó, presta atenção. Então, ele tá sempre de olho, se tá vindo predador, se não tá vindo predador e tal. E o que acontece dentro dessa manada? Quando os potros vão ficando mais velhos, eles vão tomando seu rumo, né? Eles são convidados a se retirar e formar as suas próprias manadas, certo? Então, as fêmeas, por exemplo, elas começam a ir um pouquinho mais longe, a encontrar um macho lá no outro grupo, dar uma namorada, voltar, e vai e volta, até que chega um dia que, por exemplo, ela vem, ela e o namorado. Aí o pai olha pra ela, que esse garanhão macho, e fala assim, então, minha filha, beleza, legal, pode ir, você e seu namorado agora, vão fazer aí o seu grupo, porque aqui não vai ter pra esse cara não. E aí vão os dois. Agora, o garanhão inteligente, ele vai manter dentro da manada dele um ou dois garanhões subordinados. O garanhão que não é muito inteligente vai mandar todos os outros garanhões para fora quando chegar a hora. Por que isso? Porque é muito mais fácil, tem muito mais olho para proteger. Então, se ele tolera mais dois ou um garanhão ali, o bando dele vai prosperar mais. Então, assim, ele vai cruzar com a fêmea alfa e com outras fêmeas que não são suas filhas, mas ele vai deixar esses dois ali cruzar de vez em quando também, que é tipo assim, ó, eu finjo que eu não tô vendo, e tudo bem, eu tolero, vai, eu sei que você tá me ajudando. Então o cavalo, gente, ele é muito social e ele tem habilidades sociais muito finas, muito elaboradas. Cada pessoa ali, cada cavalo ali tem o seu papel. Tem aquele que vai virar para a égua madrinha e vai falar, ó, eu acho que a gente ficou muito tempo aqui, você não tá indo, eu tô chegando, a gente tem que ir. Tem o outro que quando tem briga, vai se meter no meio e falar, pode parar. É o apaziguador da parada. Ele vai se meter no meio e falar, pode parar essa palhaçada aqui que eu não... E pode fazer as pazes, faz os cavalos fazer as pazes. Isso acontece, tá? Então, cada um tem o seu papel. Então, ele também, acima de tudo, é um símbolo da família, é um símbolo da sociedade, é um símbolo da convivência. Ele sabe muito bem seu papel ali dentro e o papel de cada um, e tá tudo certo, né? Eu falei para vocês que o garanhão não vai cruzar com as filhas, ele não cruza. Claro, muito provavelmente um mecanismo natural para que não haja problemas genéticos, certo? A gente vai ver um garanhão cruzar com uma filha em uma fazenda que ele nem sabe que aquela é filha dele e etc, coisas assim, mas numa manada não. Muito raro, muito difícil de acontecer. É por isso que elas vão embora, cruzar com outros cavalos, para ter mais diversidade genética ali, certo? E a gente entende como humano, né, olhando isso como se fosse um tabu de incesto. É muito interessante, né? A gente tem que falar isso porque a gente está falando aqui de símbolo, a gente está falando aqui de representação arquetípica e do que nós humanos vemos nesse comportamento. Então, veja só, o cavalo, ele é como se fosse um espelho de como nós humanos montamos também a nossa sociedade. Tem também tabu de incesto ali. Outros grupos de cavalos que a gente encontra na natureza são, por exemplo, grupos de garanhões. O que acontece? Os garanhões, eles são expulsos da sua manada, né? E eles se juntam. Porque cavalo não gosta de ficar sozinho, é muito difícil. Existe o garanhão sozinho. É, inclusive, um dos, entre muitas aspas, grupos, porque não é grupo, né? Mas é por pouco tempo, geralmente, que esse garanhão fica sozinho. Eles se unem e ficam ali até que cada um encontre a sua casa. E mais interessante, a este grupo de garanhões se unem também os idosos, que são expulsos do grupo anterior, porque a égua madrinha, a idosa, a avó, nunca é expulsa. Ela é respeitadíssima, ela manda em tudo. Eu falei pra vocês, ela tá ali
tá sendo cuidado. Agora, o garanhão idoso, esse eles mandam. Mas por que eles mandam? Porque ele tem um papel, que é educar o grupo de garanhões jovens. Então, não é à toa. Enquanto a égua madrinha vai ficar lá educando a manada, esse garanhão ele vai ser expulso por um bom motivo, que é para ele se unir a este grupo de garanhões mais jovens e ser o vovô deles, ensinar tudo que ele sabe para eles, enquanto eles não conseguem a sua manada nova. E outro tipo de grupo que a gente vê também são grupos de éguas e garanhões que foram expulsos, né, do seu grupo e ainda não encontraram o seu grupo. Então, tem esse grupo só de garanhões e tem também uns grupos mistos que eles ficam um tempo para depois cada um encontrar o seu grupo original ali, né, formar o seu grupo original. Bem, eles se comunicam muito, né, porque são muito sociais, porque cada um tem seu papel, porque precisam aprender uns com os outros. A comunicação, existe a vocalização, né, muitos tipos de vocalizações, desde relinchos, guinchos, etc., mas a grande maior parte da comunicação é corporal, né, ou facial, né, mexer as orelhinhas e tal, mexer o rabo, se colocar em certas posições, isso para eles é muito importante. Eles estão sempre muito ligados uns nos outros, principalmente porque um vai alertar o outro se vê algum perigo. Então, eles estão sempre muito ligados. E o que o cavalo faz quando acontece um perigo? Como eu falei para vocês, ele dá no pé. Cavalo é presa e corre muito, né? Vai sair galopando se puder, sim. Então, é luta e fuga. Deu estalo, ó, pá, fugiu. Agora, se não der, é luta, né? Então, quando que não dá, por exemplo, sei lá, vamos supor que o cavalo tenha acabado de nascer, potrinho ali, e aí chegou um lobo, e aí a manada deu no pé, a mãe não vai sair. Se o potrinho acabou de nascer, ele não consegue se levantar ainda, a mãe vai ficar lá protegendo ele. E aí o lobo vai chegar perto, e aí o que ela vai fazer? Ela vai esperar ele chegar bem de perto. Pra quê? Sim, pra dar um belo coice e mata. Coice de cavalo pode matar mesmo. Eles brigam entre si, claro, né? E tem, por exemplo, essa questão do garanhão entrar em briga para ser o alfa ali na manada e tal. E aí é feio, né? Porque cavalo é forte, aí é coice, aí é mordida, aí é tudo que você possa imaginar. E o negócio é feio, né? Não dá para separar dos garanhões brigantes. Aí, né, entrega para Deus, porque o que vai fazer, né? Mas, em geral, eles evitam brigas, né? Tem aquele cara que é o apaziguador, que eu falei pra vocês, né? Que é pra já se começou, o cara já ir lá e pra parar. Que eles, né, têm muitos comportamentos afiliativos, ou seja, comportamentos de amizade entre eles, que a gente chama, por exemplo, um deles de grooming, né? Ou allogrooming, que seria um ficar limpando o outro, um ficar mordendo o outro, mordiscando o outro, arrumando o outro, comendo piorrinho o outro, que a gente vê bastante em cavalos que são muito amigos. E, claro, tem aqueles que são mais amigos que os outros, tem toda uma ordem ali social de quem pode morder alguém, não é assim que todo mundo vai se arrumar ali e tal. Outra coisa que eles gostam muito de fazer é espojar, ou seja, rolar na grama, rolar onde eles estão, né, que também é uma higiene e uma coçadinha gostosa ali, e também tem a ordem de quem espoja primeiro, não é assim que todo mundo sai rolando, não. Então eles são assim bem hierárquicos, eles são bem certinhos. E eu gosto de falar isso porque as pessoas têm essa mania de falar, nossa, é o arquétipo da liberdade, é o símbolo da liberdade. Gente, o bicho é livre sim, mas ele é todo certinho, ele é de virgem. Ele é um sagitário com virgem. Ele é sagitário, né? Tudo a ver, a gente vai falar sobre isso. Mas assim, não se engane. Ele é super metódico. O meu cavalo era super metódico. Ele desencarnou faz pouco tempo, Lancelot, né? Era um senhorzinho já, né, de 29 anos. Metódico total, assim. Ele tinha uma hora pra tudo, ele vivia solto. Então é hora de ir pra baile, era hora de ir pra baile, ele ia sozinho. E ai de você se não deixasse ele fazer exatamente o que ele queria. Então, ele dava os pinotes, ele dava as corridas, ele mostrava, né, que ele é um bicho do vento.
Cavalo é um bicho da terra, claro, do elemento terra, mas ele é um bicho do elemento vento, né? Não tem nem como falar que ele não é bicho do elemento vento. O vento está constantemente ali nele. O ar está constantemente ali nele, né? Elemento ar. Mas, enfim, ele tem esse lado também. Por ser uma presa, ele não pode se dar o luxo de deitar no chão e dormir uma noite inteira, né? Então, ele vai ter mecanismos ali nas patas dele que impedem ele de desmaiar, de cair no chão, para que ele consiga dar uns cochilos durante o dia, tá? De uns 15 minutinhos, assim, pequenos cochilinhos durante o dia todo. Então, ele vai dormir em pé. Agora, ele precisa deitar em algum momento, porque essas dormidinhas, esses cochilinhos que ele dá em pé, ele não entra no sono REM, que é aquele sono super profundo que a gente precisa, né? O sono tem várias fases. Essa é a fase de um descanso bem profundo. Então, em algum momento, ele vai ter que deitar. Se o cavalo não consegue deitar nenhuma noite, por várias noites, pode ser que ele tenha um problema sério aí. Só que ele precisa de várias condições ali para que ele deite. Primeiro, ele precisa se sentir muito confortável e seguro, porque ele é uma presa. Então, assim, deitar para ele é um problema sério, é uma coisa que ele está se entregando ali. Se vier um leão, enfim, na cabeça dele, né, pode estar vindo um leão, sei lá, um tigre, vai saber. Ele precisa se levantar muito rápido, ele não vai ter tempo suficiente para dar um sprint, né, para sair na explosão que ele dá, um galope de explosão, para fugir. Então, assim, cavalo precisa estar sempre se sentindo seguro. Se ele não tiver se sentido seguro, ele não vai comer, ele não vai te obedecer, ele não vai fazer nada, ele não vai dormir. Ele precisa de segurança. Então, mais uma vez, pensa num famoso arquétipo da liberdade. Eu saio que nem um louco no mundo, não saio não. Eu preciso de segurança da manada, eu preciso estar bem segura, eu preciso estar olhando tudo para saber se está tudo certo. Aí eu vou dar uma corridinha bem gostosa. Aí eu vou ser, bicho do vento, maravilhoso. Ninguém me pega, mas eu sou bem ligado nas coisas que precisa ter bem certinho para que eu me sinta assim tão livre. Bem, falando sobre o elemento ar, né, que é um elemento muito ligado a esse bicho, quando o potrinho nasce, né, a gestação vai durar ali mais ou menos uns 340 dias, sei lá, por aí. Quando o potrinho nasce, ele não consegue se levantar, né, então ele vai demorar um pouquinho para se levantar. De uns 30 minutos a uma hora, ele já vai estar de pezinho. E já vai estar começando os passinhos. Então, ele vai 2 passinhos para cá, volta para a mãe. 2 passinhos para cá, volta para a mãe. E mais ou menos ali, uns 180 minutos, segundo os estudos que eu vi, ele já vai estar correndo em volta da mãe. O bicho gosta de correr. O bicho gosta da sensação do vento. Ele brinca com o vento. O correr para ele é uma brincadeira. Essa sensação de estar no ar é gostoso para ele. O galope do cavalo, ele vai fazer 1, 2, 3, e esse quarto tempo, ele é totalmente no ar. Então, algumas pessoas dizem que tem só 3 tempos, outras dizem que tem o quarto tempo, que é o ar. Então, ele dá uma voadinha, literalmente. É tá-tá-tá. Tá-tá-tá. Então, por isso, né, esse é um dos motivos, né, pelos quais a gente vê tanta simbologia de cavalo alado. Tantos cavalos alados. E já aproveito aqui que os cavalos alados terão um vídeo só para eles. Porque neste canal nós temos já um vídeo só sobre a simbologia do cavalo branco, outro só sobre a simbologia do cavalo preto, outro só sobre o unicórnio, outro sobre o cavalo marinho, que eu falo de um monte de simbologia. Então, eu vou sim começar a falar sobre os mitos e lendas aqui, mas vou dar outra visão, né? Senão vai ficar muito parecido com os outros. E vou aproveitar, antes de falar sobre isso, para apresentar as minhas redes, começando pela Collab 55, que é um site onde você pode comprar minhas artes em formas de cadernos, canecas, capas de almofada, camisetas, é bem legal. Tenho também a minha página na Hotmart, que você pode comprar o curso de enfleiragem caseira ou de
óleos essenciais para a pele, porque a aromaterapia é também um dos assuntos deste canal. Bem, e vamos então começar do começo. Vamos começar lá no Pleistoceno, vamos começar com as primeiras imagens de cavalos, né? O cavalo, ele é um dos animais mais representados em arte rupestre, mais antiga que a gente conhece, ele está sempre ali. Os primeiros contatos do homem com o cavalo, como eu disse para vocês, foram como uma fonte de alimentação. Os homens, os humanos, eles caçavam cavalos e se alimentavam deles. Mas logo eles começaram a perceber, né, que tinha outras vantagens nesse bicho aí. Então, a domesticação do cavalo, ela é mais ou menos ali em 5.000 anos, né? Todos os dias a gente tem novas pesquisas, mas estamos mais ou menos nisso. Lá na região dos Montes Urais, qual que era a vantagem, né? Talvez essa primeira domesticação tenha sido para alimento mesmo, mas eles começaram a notar, por exemplo, que eles já tinham domesticado, né, bovinos, caprinos, mas em regiões que neva muito, como essa, as vacas, as cabrinhas, elas não conseguem achar alimento embaixo da neve. O cavalo consegue. Então, o que acontecia? O cavalo ia andando com o olfato, que é outro sentido maravilhoso que ele tem, 300 milhões de vezes melhor que o nosso. Ele sentia onde tinha graminha embaixo, aquela neve, com o tato que ele tem também nos cascos, que é excelente, e ele achava a comida. E aí a galerinha vinha atrás, as vacas, os bois vinham atrás deles, que era para comer também. Então, essa era uma das vantagens. Em torno mais ou menos de 3.600, 3.000 a.C., começou a haver uma grande expansão do cavalo, né? Saindo então dessa região Rússia, Cazaquistão, Ucrânia e se expandindo, tá? Pode ser que tenham ocorrido, inclusive, domesticações em outras áreas também se trabalha com essa possibilidade, tá? Mas, de qualquer forma, a coisa foi se expandindo. E muitos pesquisadores acreditam que essa expansão é devido ao uso do cavalo como montaria. Teria já se iniciado aí, existem indícios em sítios arqueológicos dessa época, nessa região, que mostram crânios de cavalos com modificações na arcada dentária pelo uso de embocadura. Embocadura é aquilo que vai dentro da boca do cavalo, que as pessoas usam até hoje. E já vou dizer aqui que pouquíssimas pessoas sabem usar, tá? Existe uma montaria que se chama montaria bitless, ou seja, montaria sem embocadura, que é a que eu pratico, que não causa mal nenhum pro cavalo, tá bom? Tem gente que sabe usar a embocadura sem machucar o cavalo? Tem. Mas a grande maioria não sabe, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro aí. E o cavalo, infelizmente, é um dos animais que sofrem mais maus tratos hoje em dia. Então, vou sim militar aqui, tá bom? Mas continuando, então, as pessoas elas já teriam começado com a montaria aí em 3.600 a.C. É, então, um hábito bastante antigo. E, como se sabe, o cavalo ele permitiu a expansão das pessoas pelo mundo, né? Então, quem tinha cavalo conseguia conquistar novos territórios e assim foi. O cavalo ele foi muito importante na Mesopotâmia, ele foi muito importante no Egito. No Egito, antes se achava que o cavalo tinha sido domesticado ali, tinha sido introduzido, mais ou menos ali na época que os Hyksos chegaram no Egito, mas hoje já se sabe que muito provavelmente ele estava presente em terras egípcias antes das épocas faraônicas. E no Egito é muito comum a gente ver imagens de cavalos puxando carros de guerra. Então, os cavalos no Egito, principalmente ali no Novo Império, a gente tem bastante informação sobre isso, eles tinham eles eram um símbolo de status. E isso é algo que vem de muito longe, não é uma exclusividade dos egípcios, porque como eu falei para vocês, quem tinha cavalo tinha poder de andar por aí. E isso era um status, certo? O cavalo começou a ser ligado ao cavaleiro
Começou até aquela coisa ali de nobreza. Então, o cavalo no Egito, ele não era simplesmente um animal de carga ou um animal de companhia. Não, ele era um animal que já era ligado ao faraó, aos grandes generais, certo? Ele dava um status para a pessoa. Não é todo mundo que sabia andar a cavalo ou todo mundo que tinha como ter um cavalo. Que, na verdade, né, ter cavalo sempre foi caro. Desde essa época. Requer um monte de cuidados, quer você ter os estábulos, e quer você ter gente para ficar olhando ali e tal. Então, requer tempo para aprender a andar a cavalo, né? São muitas coisas. Então, o cavalo era um símbolo de status e muito raramente era montado no Egito. Nós acreditamos nisso porque tem muito pouca evidência, mas existe também evidência de montaria no Egito, tá? Mas o carro de guerra, de fato, no Egito era bem comum. Tem o carro de guerra do Tutankhamon lá no Museu Egípcio, quem puder e ter essa oportunidade, né, de ver, tá lá, é bem bonito. Vamos falar então sobre a Grécia, aquele local que amava cavalos, né, uma sociedade que realmente idolatrava esses bichos. A gente vai ver já na civilização micênica, né, pré-Grécia clássica, lá mais ou menos entre 1400, 1050 a.C., vários indícios de que cavalos eram tanto montados como utilizados como transporte de carga e etc. Inclusive, a corrida de cavalos teria sido introduzida nos Jogos Olímpicos ali por 640 a.C. E em cerca de 430 a.C., surge um personagem que é chamado Xenofonte. Xenofonte foi um escritor grego que deixou pra gente um dos primeiros, né? Existem outros um pouco mais antigos, mas um dos primeiros e mais famosos livros sobre como adestrar um cavalo, sobre como cuidar de um cavalo. Então, o Xenofonte, ele é citado até hoje, para vocês terem uma ideia, por várias escolas de adestramento. Falando sobre os mitos, né? Claro que na Grécia a gente vai ter uma infinidade de mitos com cavalos, mas temos outras figuras importantes, como, por exemplo, Xanthos e Balios. Xanthos e Balios eram 2 cavalos imortais, filhos do deus vento Zéfiro, claro que cavalos são filhos do vento, né? Do Vita. E da arpia chamada Podarge. Xanthos e Balios foram presenteados a Peleu, que é o pai do herói Aquiles, pelo próprio Poseidon, que é o rei dos mares. E o Aquiles, né, esse herói, ele levou estes 2 cavalos para puxar o seu carro de guerra na Guerra de Troia. Tem também os famosos cavalos de Diomedes. Então, Diomedes era um rei, um governante, que tinha lá uma manada de cavalos. Cavalos, nós sabemos, são presas, cavalos, nós sabemos, comem graminha, mas esse rei, ele fez com que esses cavalos comessem carne e carne humana. Então, ele tirou dos cavalos seu espírito de liberdade, sua prudência, sua observação do ambiente, seu centramento. Cavalos são animais que estão assim sempre, né, bastante ligados, centrados no presente, com esse ato de alimentá-los com carne. Ele os tornou monstros. Tirou toda a humanidade dos cavalos, vamos dizer assim, né? Num sentido bem metafórico aqui. E aí Hércules, claro, em um dos seus 12 trabalhos, foi incumbido de ir lá e conseguir 4 destes cavalos terríveis. Eles eram terríveis, eles viraram monstros, ninguém podia comer. Então Hércules foi lá e em um dos seus trabalhos ele recuperou 4 desses cavalos. E só para finalizar aqui essa questão grega, porque eu também não posso ficar falando até amanhã, né? Poderia, inclusive, sobre mitos gregos com cavalos, mas enfim. Falar um pouquinho do centauro, né? A gente viu então nesse mito do Diomedes aí que ele fez com que cavalos comessem carne e por comerem carne eles se tornaram monstros. E nós temos a figura do centauro, que é parte homem, parte cavalo. E existe uma linha, que é a mais vista de interpretação, que vai nos dizer que o centauro representa a parte humana ali, a parte homem representa a nossa racionalidade e a parte cavalo representa a selvageria.
E os centauros, de modo geral, tirando Quiron, que é um centauro muito especial, um centauro muito sábio, um centauro que foi professor de heróis, etc., tal, é o curador ferido. Quiron é, assim, super importante na mitologia grega. Tirando Quiron, os centauros eles são descritos como feras, como bestas, como muito violentos. E essa parte violenta, ela é ligada a essa parte animal do cavalo. Agora, vamos parar para pensar. Cavalo não faz isso. Cavalo só briga se precisar, se o predador estiver muito perto, eu vou partir pro coice. Só briga entre eles na hora de disputar ali a questão do garanhão no grupo, tal, ou se não se conhecem e dá um estresse ali em um aras, alguma coisa, mas isso é raro. Ele é um cavalo que... Ele é um cara que procura não brigar. Aliás, ele é um cara da fuga. Vai sair correndo, ele não vai ser como um centauro que vai ser bélico, que vai atacar vilas e atacar mulheres e matar homens e aquela coisa terrível do centauro. E aí você me vem com essa conversa de que a parte selvagem do centauro vem do cavalo? Olha, eu acho que não. Eu acho que a parte do Quiron, que é a parte da inteligência, que é a parte da sabedoria, que é a parte vem do cavalo, vem do homem, não. Você pode até vir, mas assim, desculpa, violência, selvageria, ser uma coisa bélica, não vem da parte cavalo, não. Tá bom? Não vem, não. Tá, o cavalo é uma potência, ele faz do centauro muito mais forte, claro que faz. O bicho tem 180, tem 500 quilos cavalo, certo? Uns tem mais. Claro que ele é muito mais forte que o homem, mas vamos parar para pensar um pouco nisso, né? E além de centauros homens, também nós vemos na mitologia grega mulheres, parte mulher, parte cavalo. Afinal de contas, eles precisam se reproduzir, né? De alguma forma, sei lá. É claro que o cavalo é importantíssimo para a civilização romana como um todo, né? Os romanos não teriam conquistado nada sem o cavalo, literalmente mesmo. Não só eles, mas os grandes impérios, de modo geral, fora os das Américas aqui, né, que não tinha, foram movidos a cavalo. E eu vou falar, sim, sobre cavalos em Roma, mas eu já vou puxar para os celtas, que é para esse vídeo não ficar até amanhã. Já vou falar logo de Epona. Epona é a deusa celta dos cavalos, porque os cavalos eram extremamente importantes para os celtas. Os celtas foram conquistados pelos romanos em diversos territórios. Epona era muito adorada, e era muito adorada pelos romanos também, porque afinal de contas o cavalo é uma necessidade também para os romanos. Tem muitos romanos famosos com seus cavalos famosos, né? A gente sempre tem aquele general que tem aquele cavalo especial, aquele imperador que tem aquele cavalo especial, porque é isso, gente, nada se ganha nessa vida sem cavalo. Não tem guerra que se ganhe sem cavalo nessa época. Então, é uma extensão do cavaleiro, é uma extensão do poder. Cavalo é símbolo de status, sempre foi. Então, a deusa Epona, que é uma deusa celta, passou a ter grande importância, principalmente nessas regiões romanas aí. E já falando sobre os celtas, existem também diversos cavalos muito importantes na cultura celta. Eu falo sobre isso no vídeo do cavalo marinho, se quiser dar uma olhada. Mas aqui vou citar alguns outros. Por exemplo, o Embar, que é um cavalo irlandês mitológico que conseguia atravessar por terra, por mar, e que tinha uma grande velocidade, era mais veloz do que o vento. Existem muitos outros cavalos na mitologia irlandesa, na mitologia celta como um todo, e geralmente eles são vistos como seres mágicos que conseguem transitar entre âmbitos diferentes. É muito comum ali na Grã-Bretanha que esses cavalos eles transitem entre a água e a terra, ou a água e os ares. Eles têm essa coisa dos cavalos ligados à água bastante ali, né? Muito provavelmente porque a Grã-Bretanha é uma ilha, né? Então, a água, os mares, são coisas muito importantes para eles. Mas, de forma geral, essa visão do cavalo transitar entre mundos diferentes
essa grande quantidade de imagens de cavalos alados que a gente vê em muitas culturas diferentes, ela vai nos dizer também que esse animal consegue transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, entre o mundo da terra, do material, e o mundo espiritual, que é o mundo ar, né? Então, a gente vai ver muito cavalo como psicopompo, ou seja, como aquele que vai levar mensagens de um âmbito para o outro, como aquele capaz de cruzar fronteiras de um âmbito diferente para outro âmbito diferente, de um elemento para outro elemento. A gente vê isso bastante também nas mitologias nórdicas. Por exemplo, nós temos as valquírias, que são aquelas entidades que vão buscar os guerreiros que morreram em batalha, e elas vão buscar montadas em cavalos, justamente porque esses cavalos são psicopompos, vão ajudar essas pessoas a irem para a sua nova morada, né, após seu desencarne. As valquírias vão montadas em cavalos. Os deuses Aesir, né, que são um grupo de deuses ali nórdicos, eles também vão montados a cavalo, atravessar ali a ponte, né, a Bifrost, né, para o seu reino, de Midgard para Asgard, né, vão montados a cavalo para ocasiões importantes, para julgamentos, para se unirem, para fazer suas reuniões. Temos também o famoso cavalo de Odin, né, o Sleipnir. O Sleipnir, ou Sniper, ele tinha 8 patas. Era o filho de Loki com Sleipnir, espero ter falado certo, vou deixar escrito aí. E era considerado o melhor dos cavalos, claro, né? O cavalo montado pelo rei das divindades, que é Odin, tinha que realmente ser o melhor dos cavalos. É dito que o Sniper, ele carregava Odin entre os mundos, entre pontes e rios, no escuro e no claro. Então, os cavalos, eles levavam as divindades nórdicas justamente entre mundos, transitavam, né? Passavam por pontes mágicas, como a Bifrost, passavam de um reino para outro, levando esses deuses, e também acreditava-se que, dentro dessa concepção nórdica, né, que cavalos poderiam te visitar à noite e que isso poderia indicar morte iminente, porque justamente eles são aqueles que transitam entre mundos, são psicopompos. Não pode ser que, se você sonhasse com o cavalo, estivesse ali para falar: opa, tô aqui para te levar, vamos lá, vamos atravessar. Bem, tem, assim, assunto para falar sobre cavalo no mundo todo. Eu vou deixar aqui alguns continentes, inclusive, sem falar, porque o vídeo não é eterno, né? Então, vou escolher puxar aqui um pouquinho para as Américas, para terminar esse vídeo falando sobre isso. Porque, como eu disse para vocês, o cavalo nasceu aqui, mas foi para a Europa e para a Ásia, sumiu daqui, né, há mais ou menos 10 mil anos, e depois voltou no século XVI com as grandes navegações. E é claro que os indígenas, quando viram esse bicho tão maravilhoso, disseram: também quero, porque com ele eu vou conquistar muitas coisas. Esse bicho, quem tem ele, ganha, né? Então, rapidinho, eles já ficaram muito espertos. Isso ocorreu nas Américas todas, né? Lá na América do Norte, a gente tem a formação de grupos de indígenas cavaleiros que se tornaram simplesmente as melhores cavalarias do mundo naquela época, porque eles não perderam tempo. Uma, porque eles não perderam tempo, observaram, viram como é que os espanhóis, ingleses, etc., estavam fazendo e melhoraram isso, e muito. E outra, porque a gente está falando de um grupo que está já bem dissociado da natureza, vindo da Europa, né, com todo aquele eurocentrismo, todo aquele antropocentrismo, um cristianismo que vai dizer que na Bíblia que tudo foi feito para o homem, inclusive os animais, que os animais estão aqui para servir o homem, chegando e encontrando sociedades que pensam totalmente diferente, que pensam que tudo vive junto, que os homens e animais são irmãos, que essa terra é uma entidade viva e que, portanto, eu não vou simplesmente dominar esse animal, eu vou entender esse animal, eu vou trazer ele para mim e, inclusive, vou tornar ele uma divindade. Então, melhorou? Claro que melhorou, claro que eles sabiam muito mais o que eles estavam fazendo.
Claro que quando você tenta se comunicar com o bicho, é muito melhor do que você simplesmente tenta dominar o bicho, certo? Então, dentre os Navarro, por exemplo, acreditava-se que o cavalo teria sido criado por uma de suas divindades para ser dado de presente a este povo, que eles não eram nada bobos. Eles acreditavam também que o sol montava o seu cavalo favorito quando ele passava pelos céus e que ele tinha manadas ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste de sua casa, né? Essa divisão do mundo, quadripartite, em 4 direções, como eu falo em muitos vídeos aqui, era extremamente importante. E, para você ver a importância que o cavalo tinha, o cavalo passou a ser um animal dessas 4 direções para esse povo, né? Então, o centro criador é o centro onde estava essa sociedade, e as 4 direções era como era compreendido o mundo. E, de maneira geral, todas essas sociedades ali da América do Norte, elas viram, como eu falei para vocês, no cavalo um meio de vencer a guerra, de vencer os inimigos. E muitas dessas sociedades criaram o hábito de pintar esses cavalos. Vocês já devem ter visto isso em alguns filmes. Então, essas sociedades colocavam vários símbolos de várias cores nos seus cavalos, justamente para que em uma ação mágica, então era uma magia que eles estavam fazendo ali, um ritual que eles estavam fazendo ali, eles conseguissem os seus objetivos. Por exemplo, uma pintura de mão podia significar vingança contra um inimigo ou sucesso em combate. Zigue-zagues poderiam representar o trovão e o relâmpago, e assim simbolizar rapidez e força. Ou indicar harmonia com os espíritos guerreiros dos céus. Círculos em torno dos olhos dos cavalos ou das suas narinas podiam aumentar a força dos sentidos dos cavalos para a batalha. Então, cada cor e cada símbolo que era colocado ali tinha um intuito bem específico. Era uma magia mesmo que eles estavam fazendo, protegendo o cavalo, tornando o cavalo mais forte para ganhar uma certa batalha. Aqui no Brasil, nós tivemos também nossos índios guerreiros que se utilizaram de cavalos em batalha. Isso é muito pouco conhecido, mas ocorreu principalmente no sul, com os indígenas Charrua e Minuano. Esses indígenas, eles também se apoderaram dos cavalos dos colonizadores, também criaram ali uma doma sua, um método de compreender o cavalo seu, e se tornaram muito temidos por sua grande habilidade de utilizar esse animal. Inclusive, eles tinham uma técnica muito interessante, que era se esconder atrás do cavalo. Você vê, assim, é uma loucura, mas existem registros, né, disso, pessoas que desenharam isso, que contavam isso, que eles se escondiam atrás do cavalo para a pessoa achar que o cavalo estava chegando sozinho, e aí eles, de repente, saírem de trás do cavalo, enfim, conseguirem conquistar o que eles estavam precisando ali. É uma técnica bastante inteligente e de uma habilidade muito grande, né, do cavaleiro. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi grande, mas eu tenho muita coisa para falar sobre cavalo ainda. Por isso, eu vou fazer uma playlist só sobre só com os vídeos que eu já tenho sobre cavalo, tá? Vou incluir nela mais para frente o vídeo sobre os cavalos alados também. Talvez eu faça um vídeo só sobre o que sobre um modo de treinamento dos cavalos na história. Enfim, vamos seguindo. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com um novo animal.